Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e estou hoje entrevistando Vera Martins. Ela é diretora executiva da Assertiva Educação Corporativa e autora do livro Emocional Inteligente. Bem-vinda, Vera. Obrigada, Daniel. Bom dia aos seus ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Vamos contar um pouquinho desse livro que você escreveu, Emocional Inteligente. O que te levou a escrever esse livro? Bem, eu venho já estudando bastante a questão do desenvolvimento humano. Eu tenho uma preocupação muito grande de agregar valor às pessoas e ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais bem resolvidas. E então, nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que hoje, nesse mundo tão maluco, hein, Daniel? Tão maluco, com essa pressão muito grande, as pessoas estão ficando doidinhas, muita ansiedade, muito... Falei, nossa, eu preciso ajudar e contribuir. E aí, nos meus estudos, eu percebi que eu poderia entrar nessa questão de como tornar o seu emocional inteligente. Ou seja, vamos parar, vamos usar nosso emocional, nosso cérebro a nosso favor e não contra nós. Tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos definir aqui para os ouvintes o que é emocional inteligente. Tá, então vamos lá. Ter um emocional inteligente, o próprio nome já está dizendo, é ser inteligente ao lidar com as suas emoções. E é lidar mesmo, não é reprimir. É lidar no sentido de... nós sentimos emoções, e isso faz parte da nossa vida, é isso que nos dá o sentido de vida. Quem não tem emoção não tem sentido de vida. Então, primeiro é reconhecer que a emoção existe. Ao reconhecer, você está sendo inteligente, já começou bem. Depois que você reconheceu, você vai avaliar, vai avaliar o sentido dessa emoção, o que ela está querendo te dizer, porque é uma informação. E depois, avaliando, você escolhe a melhor forma de gerir essa emoção a seu favor e agir em cima dela. Isso é ser inteligente. E não deixar a emoção a bel prazer tomar conta de você e você perde o controle da sua vida. Então, se trata de alguma forma da gente enganar nosso cérebro? Enganar o cérebro? Olha, existe uma linha, né, que diz que o cérebro, ele é danado. O que você colocar lá dentro, ele aceita. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem que distrair o cérebro, não é enganar. Porque senão os pensamentos negativos tomam conta e aí a gente tem que distrair um pouquinho para que a nossa vida seja melhor. Mas não pode deixar de encarar a situação de frente. Tá? Nunca enganar o cérebro, mas realmente resolver o que tem que ser resolvido. Então, vamos continuar com esse raciocínio e pensar na seguinte situação. Vamos comparar. O que é equilibrar uma emoção e o que é reprimir uma emoção, né? Porque muita gente se reprime, não quer lidar com o que está incomodando ela, com aqueles pensamentos que estão vindo e não são desejados, né? Tá. Olha, aí está a grande diferença do ter um emocional inteligente. Tem muita gente que realmente tenta fazer isso e nega totalmente o que está sentindo, nega o medo, nega a raiva. E emoção, ela só é resolvida se você encarar, se você enfrentar. Então, quem reprime está negando. E ela continua lá dentro, atrapalhando, criando estresse. E você vai adotando para você... Aí sim é enganar teu cérebro. Aí é usar mal. Porque aí você faz o quê? Quando eu reprimo, eu adoto para mim alguns mecanismos de defesa. Que a gente finge, a gente distorce a realidade, distorce o nosso pensamento, a gente distorce tudo. E aí a realidade, você começa a adequar a realidade do jeito que lhe convém. E você não resolve a tua vida. São pessoas defensivas. Isso vai atrapalhar o quê? Quando eu reprimo. Vai atrapalhar o seu relacionamento social, vai atrapalhar a sua saúde, porque você entra num nível de estresse muito grande. Então, eu acho que não é uma boa. Quem equilibra, fica bem resolvido. Você falou dos sentimentos e é uma coisa, eu acho que perceptível. Eu acho que as pessoas têm medo com a incerteza. Né? Eu estou desempregado, será que eu vou encontrar emprego? Quanto tempo vai demorar para eu encontrar emprego? E, na verdade, ninguém sabe a resposta. Né? Não dá. E esse medo começa a entrar e entra no relacionamento em casa e esse medo
quando o cara está na entrevista, aí ele não sabe fazer bem uma entrevista porque ele está morrendo de medo de não receber o emprego, ele exatamente a razão pela qual ele não vai ser empregado é o medo dele. Exatamente. E o que uma pessoa dessa tem que fazer? Porque, de fato, o medo é uma coisa que ele é possessivo, ele te toma, né? Olha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do medo? Gostei Sim, dessa pergunta. Porque, assim, o medo, na verdade, é uma emoção positiva. Ela nos ajuda. Porque ela nos avisa, ela avisa nosso cérebro que existe um perigo. Por exemplo, é o perigo da ameaça. Existe uma ameaça no ambiente que é a perda do emprego. Será que eu vou conseguir o emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha... Enfim. E aí, esse medo, ele te ajuda a você ficar inteligente. Olha só, a planejar melhor para você ir para uma entrevista. Isso se você tiver um emocional inteligente, usar a sua razão. Ele, né? Exatamente, é usar a tua razão para gerenciar as emoções, tá? Esse é a proposta, inclusive, do livro. Agora, se você não treinar esse teu lado mais racional, essa tua razão, o que vai acontecer? Realmente, o teu lado emocional, ele vai tomar conta. E aí você entra num processo de estresse muito grande. Isso pode gerar o quê? O medo, ao invés dele estar trabalhando a seu favor, para você se prevenir da ameaça, ele passa a te causar pavor. E o medo exagerado, ele pode virar uma ansiedade. Qual é a diferença? Ansiedade é o medo do futuro, aquele pensamento negativo que aparece, que você olha para o futuro e só vê catástrofe. Tudo vai dar errado. E existe uma linha, inclusive, todo mundo aí, né, a gente sabe disso, a gente sente dentro de nós, que quando você tem uma emoção negativa não trabalhada, ela gera um pensamento negativo. Esse pensamento negativo vai gerar todo um estado emocional negativo. E, evidentemente, isso vai afetar o seu comportamento, a sua forma de se comunicar. E você, então, não vai ter aquela autoconfiança na hora de fazer uma entrevista. Mas vamos lá, Vera, vamos pegar uma situação que está acontecendo agora no Brasil de forma geral, né? Por exemplo, se a gente pega o número de recuperações judiciais no Brasil, nunca quebrou e faliu tanta empresa na história. Você pega um empresário, fundou uma empresa há 30 anos atrás, tem 1.000 funcionários, está tendo que demitir 500 deles, destruindo, sabendo que ele está acabando com o futuro de 500 famílias. Não consegue pagar, nunca vai conseguir pagar o passivo, né? Está com execuções e processos. Como uma pessoa dessa consegue ser emocionalmente inteligente? Caramba, hein? Que coisa de doido isso. Porque essa é a realidade de milhares de empresários, né? Não, eu sei. Eu tenho conversado com muita gente que está nessa situação, sim. Olha, depende aí, né? Isso vai depender muito do equilíbrio emocional de cada um, da resiliência de cada pessoa. Tá? Eu estou vendo muita gente que realmente está se decaindo, caindo numa depressão. E aí, olha, tem que tomar remédio, aquelas coisas todas. Quando o nível de estresse, de adrenalina, cortisol, chega num nível muito alto, que causa todo um pânico no seu cérebro, não tem como. Você perde a dopamina, que é o hormônio da recompensa, da motivação, da energia, e automaticamente seu corpo já não te obedece mais. E aí, realmente, você tem que trabalhar isso em termos de tratamento. Agora, isso tudo tem a ver com a questão da gestão emocional que você já vem fazendo. A minha proposta do meu livro, exatamente, não é só para os momentos felizes, mas é para os momentos também difíceis. E nessa hora, você conhece aquela frase que diz, transforme ameaça em oportunidade? Sim, sem dúvida. E eu estou vendo muita gente fazer isso. Então, o que eu falo? Olha, paciência. Vamos ter paciência e administrar um ponto de cada vez. Bota no papel. Eu não vou entrar aqui dando receita de como você se controlar financeiramente, porque eu não sou expert nisso. Mas tem vários recursos que você tem que fazer. Mas o principal é o cérebro que está te enganando. Você não consegue dormir à noite, aí você acorda cansado. Como você vai tomar decisões inteligentes cansado, né? Olha, essa pergunta que você está me fazendo é muito complicada mesmo, tá? Mas tem solução, sim. Então, tem várias formas de você fazer isso. Primeiro, você deve... Que eu sempre falo, gente, crie primeiro você vai analisar todo o custos e benefícios da tua situação.
Depois você cria uma visão de futuro positivo. Aí você brincou no começo da entrevista, eu vou enganar meu cérebro? Eu não vou dizer que seja enganar o cérebro, mas você vai ter que fazer uma ressignificação desse teu cérebro, porque senão você vai cair na depressão. Fatalmente vai. Então, nessa hora, realmente, respira fundo, conta até 10 e fala, como que eu vou sair dessa? E vai fazer um planejamento estratégico da sua vida, verdade seja dita. Tá? Então, começa com uma ressignificação do seu pensamento. Crie uma visão de futuro. Como é que você se visualiza saindo dessa situação? Porque quando você cria essa visão de futuro positiva, você já condiciona teu cérebro a pensar em solução e não ficar focado no problema. Você viu que quando você colocou a pergunta para mim, eu fiquei te ouvindo e eu falei, imagina uma pessoa que chega e fala assim, né? A pergunta é totalmente focada no problema. E esse que é o maior problema na crise. As pessoas não conseguem tirar o seu pensamento do problema e aí não conseguem achar a solução. E a ideia principal vamos sair do problema e sair e buscar a solução. E para eu poder pensar em solução, eu tenho que ter um pensamento positivo focado na solução. Senão não tem jeito. Perfeito, maravilha. Estamos aqui finalizando o nosso primeiro bloco do Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma, você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando a Vera Martins. Ela é diretora executiva da Assertiva Educação Corporativa e autora do livro Emocional Inteligente. Vera, a gente estava conversando um pouquinho como você colocou aquelas palavras de como... Ressignificar. Explica um pouquinho mais sobre isso. Que é o seguinte, muitas vezes, Daniel, a pessoa, quando ela está dominada por um pensamento negativo, porque a vida não está indo bem, os negócios não estão indo bem, o lado das relações não estão indo bem. A vida parece que está caindo, está uma decadência. E aí, isso vai fazendo o quê? Vai minando todo um circuito da motivação, que a gente chama, que tem no cérebro. Ele mina, porque quando você está dominado por pensamento negativo, muito forte, o teu organismo, ele te prepara para te proteger dessa dor emocional. Então, por exemplo, a tristeza. Tristeza é uma emoção que aparece em situações de perda de emprego, perda de negócio. E a tristeza te coloca numa situação de inércia, até de proteção mesmo. Tá? Então, para que você aprenda, olha, a tristeza tem um fundamento tão importante, que é assim, quando você fica triste, você para refletir. E ao refletir, você começa a tirar lições aprendidas e daí dá aquela virada. Você já viu quantas pessoas que, às vezes, perde empresa, perde negócio, cai naquele momento de tristeza, depois volta com tudo. Então, quando eu estou falando de ressignificar, é você, primeiro, sinta mesmo com profundidade aquela emoção que você está sentindo. Não queira fugir dela. Aí, evidentemente, que essa emoção, ela gera o quê? Um pensamento. Normalmente, vem aquele pensamento automático, negativo. E aí que você tem que interferir. Tá? E é nisso que eu chamo. Ressignificar pensamento significa testar aquele pensamento frente à sua realidade. Tá certo? É modificar. É olhar todos os ângulos daquele pensamento.
Porque quando ele aparece, tem coisas que são verdadeiras e coisas criadas pelo nosso cérebro. Exatamente. E a gente tem que saber discernir o que é verdadeiro e o que é. O que é uma coisa eminente, é uma coisa verdade, a outra é riscos. E riscos tem na vida e a gente tem que se prevenir. Eu fico olhando um pouquinho toda essa história da Lava Jato e esses políticos, e eu fico pensando como eles conseguem aguentar o estresse e ainda conseguir ser emocionalmente inteligente para aparecer bem no vídeo, no jornal, na entrevista. Eu fico pensando o que eles sabem fazer que outras pessoas não conseguem nesse sentido. Você tem dicas que são aqueles, vamos dizer, as melhores práticas da emoção inteligente, do emocional inteligente? Bom, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas eu fico imaginando pela expressão, né, do facial, porque ali tem uma técnica, e às vezes eu vejo político fazer isso muito bem, né? Eles não são assertivos, eles são dissimulados. Então, tem uma técnica que chama assim, distanciamento emocional. Sabe esse negócio? Isso não é comigo? Então, nada me afeta? Então, isso tem muito a ver com valores, que você vai te tocar, não vai te tocar, o que... Então, essa técnica do distanciamento emocional, eu acho que eles devem usar muito, porque não é comigo, e se não é comigo, eu não deixo que meu emocional tome conta. Tá? Então, isso fortalece, e eles estão treinados para isso, né? O treino ajuda bastante. A gente vê isso também com médicos, né? Porque eles tratam de pacientes em situações terríveis e como ele não se abate, né? Ou com o próprio advogado que está defendendo, vamos dizer, um criminal que vai ser preso e tem que tratar de um homem que está chorando e desesperado e ele tem que ser cool. Ok. Vamos falar um pouquinho do cérebro, Daniel? Sim, sim. Que eu acho que fica bem claro isso. Você falou do médico, você está falando do político, do engenheiro, profissionais em geral, que tem que tomar decisões. Então, e advogado também, né? Outro dia eu estava conversando com o advogado e eu falei, olha, você, para ser um gestor, você precisa fazer empatia. E ele respondeu, Vera, eu passei minha vida inteira sendo treinado para não fazer empatia com o meu... Quem falou essa frase? O advogado. O advogado. Ele falou, passei minha vida inteira na escola, em todo o meu trabalho como juiz, para não ter empatia. Por quê? Porque eu não posso me envolver no problema do outro. E eu fui treinado para usar o meu racional. O médico faz isso. Então, o que significa isso quando a gente fala em cérebro? Existe uma área do cérebro que se chama pré-frontal, que é a área da nossa mente consciente, é a área que modula nossas emoções, é a área que planeja, é a área que avalia custo-benefício, que é bom, que não é, ele faz julgamentos morais, entendeu? Então, o pré-frontal, que está na área do nosso córtex cerebral, que é a área do racional, é a área do pensamento. Então, quando eu sinto alguma coisa, eu sinto primeiro no corpo. De repente, vem aquela emoção e bate no meu pensamento e eu tomo consciência. É porque seu pré-frontal entrou em ação. O pré-frontal, ele tem uma função, e é isso que eu falo no meu livro. Se você quer ter um emocional inteligente, você tem que treinar o seu pré-frontal para usá-lo e ser ocupado com coisas que devem ser ocupadas, e não com preocupações. Porque muitas vezes a gente usa, por exemplo, pessoas que não administram bem o seu emocional, que deixam a emoção negativa tomar conta, os pensamentos ruins e tudo mais, eles usam essa área tão importante, que é o nosso juiz do cérebro, nosso general da banda, ele usa para coisas ruins. Ele ocupa a mente, que a gente chama de mente consciente, de forma a olhar o mundo perigoso, mas ele não ocupa para aprender novas coisas, para julgar. Então, o que acontece com o médico? Pessoas, eu também, eu faço isso, eu tenho treinado meu pré-frontal, e esse é o desafio do emocional inteligente, que é você usar o seu pré-frontal para interferir lá dentro do seu sistema límbico, que é a área do seu emocional, tá? Para que desarma aquele sistema de alerta que vem o perigo, a ameaça, e o emocional toma conta. Então, o pré-frontal ele tem essa função. E como é que a gente faz isso? Treinando, treinando, treinando.
você tem 3 a 6 segundos para interferir numa resposta emocional involuntária, num piloto automático. Sabia disso? Então dá um fluxograma de como o processo funcionaria. Isso aí é o seguinte, é muito interessante isso. Então é assim, suponhamos, eu vou entrar numa reunião. E lá, quando eu chego, eu encontro o presidente, alguém que eu tenho, que me causa temor. Tá? Eu olho, eu tenho uma experiência com aquela pessoa, ou cargos mais elevados que os meus, que ele vai me colocar em xeque. E eu quero vender meu projeto. E ele é um risco para mim. Então, eu entro dentro da reunião e meu olho vai bater, vem uma informação do ambiente externo. Perigo à vista. Essa informação, ela vai entrar dentro do meu órgãos de sentido, do visual, da audição e tudo mais, som. E essa informação vai entrar dentro do meu cérebro. Vai chegar num lugarzinho lá dentro do miolo do cérebro, do sistema límbico, que é lá do emocional. E numa estrutura neural que chama tálamo. O tálamo é como se fosse um centro de distribuição de informação. Aí vem essa informação, como que vem essa informação? Pelo tom de voz daquele meu oponente, Sim. que eu vou enxergar como oponente, veja que está passando aí pela minha percepção, né? Pelos órgãos do sentido. E é toda a expressão corporal, o tom de voz, é a comunicação da pessoa e o que eu penso e sinto em relação àquela pessoa. Então, é como eu percebo a situação. Ela vai ser geradora de ameaça ou não. Aí, o tálamo ele vai mandar uma informação para uma estruturazinha que parece uma amêndoa que está dentro do meu emocional, que chama amígdala, não é da garganta. Tá? A amígdala é o nosso sistema de alarme. É aquela estrutura que aciona toda vez que ela sentir que existe uma ameaça no meio ambiente. E a amígdala vai fazer uma coisa incrível. Ela já avisa toda a turminha lá dentro, né, do cérebro. Vai lá e fala, hipocampo. Já ouviu falar do hipocampo? Hipocampo é aquela estrutura que também fica dentro do sistema límbico, do emocional, e que tem a capacidade de, lá no nosso banco de dados, na nossa memória de longo prazo, investigar as nossas experiências de vida. Tá? Que nossas crenças, valores, nossas experiências de sucesso, fracasso, as nossas crenças que estão lá guardadinhas. E aí vai consultar vai comparar o que eu tenho de informação dentro de mim com a situação presente e vai falar, qual é a tua experiência em relação a isso? Se dentro do meu banco de dados, do meu modelo mental, tiver uma informação, olha, toda vez que alguém te olha assim, toda vez que alguém fala assim, cargos mais elevados, aquela pessoa, você já teve uma experiência que não foi boa. Pronto. Essa informação volta e avisando, perigo à vista. Pronto. Aí, acabou. Ligou o sistema de alarme, volta a informação para o meu pré-frontal. Se o meu pré-frontal se eu não for uma pessoa fortalecida, autoconfiante, corajosa, meu pré-frontal está fora desse jogo. E daí eu tenho 6 segundos para tentar injetar algum pensamento. Exatamente. Mudar, ressignificar e interferir. Você já teve a oportunidade, por exemplo, quando você vai dar uma resposta bem grosseira para alguém, e você para no meio do caminho e fala, não é o momento, não é o lugar, eu não devo fazer isso, você para muda. Eu acho que todo dia. Então, é o pré-frontal que está atuando. E quanto mais você treinar, mais você vai usar e ele vai funcionar bem. Fantástico. Finalizamos aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando
Vera Martins. Ela é diretora executiva da Assertiva Educação Corporativa, autora do livro Emocional Inteligente. Vera, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pessoa nasce emocionalmente inteligente ou ela se capacita para ser emocionalmente inteligente? Olha, não nasce emocionalmente inteligente porque quando nós nascemos, nós não temos o nosso sistema límbico amadurecido. Esse é um cérebro que vai amadurecendo no decorrer da vida e muitas vezes até na juventude. Tá? O único cérebro que nasce já bem amadurecido é o que a gente chama aquele cérebro bem antigo, que é o reptiliano, que cuida dos nossos impulsos, dos nossos mecanismos de sobrevivência, que a gente precisa disso. A criança chora porque tem fome. Se ela não chorar, ela vai morrer. Ela tem medo, ela tem tudo. Agora, essa coisa de gerir emoção, isso é aprendizado, é treino na vida, é educação, é experiência, é vontade própria, tá? Inclusive tem um autor muito famoso que ele que criou a psicologia positiva, que é o Martin Seligman. E ele diz assim que tem 3 fatores importantes que determinam o seu bem-estar, sua felicidade, seu modo de ser. Um é a genética, 40% impacta. 40% vai decidir a genética se eu sou uma pessoa feliz ou se você o seu jeito de ser, como é que você vai ser. 40%. Que medo. Verdade. Mas tem coisa boa aí. 10% ele fala que são as circunstâncias da vida, que é as tuas experiências de vida, a educação, como você viveu, né? Os seus hábitos. E 40% é tua decisão voluntária. Opa. Você pode interferir na sua genética e você pode interferir também nas suas crenças, mudar, ressignificar os seus pensamentos. É isso que eu estou falando. 40% está na sua mão. Se você quer, como você quer ser. Eu aposto nesses 40%, por isso que eu escrevi esse livro aqui. Porque eu acredito que você, mesmo tendo toda uma educação, uma formação, onde você teve aquela base de amadurecimento emocional, que a gente cresce, nasce e vai desenvolvendo crença, ninguém consegue ter uma educação 100% perfeita. A verdade é essa, né? Sim, a gente precisa cuidar depois, fazer terapia, cuidar de si. E o autoconhecimento é fantástico para isso. E agora, como a gente pode treinar um funcionário, um executivo para ser emocionalmente inteligente? Como treinar? Então, vamos lá. Primeiro, ensinar o treinamento, primeiro conhecer o cérebro, né? Acho que não vai dar para a gente entrar muito aqui, mas entender o autoconhecimento, como você funciona, quais são os gatilhos que você tem quando você tem emoção, o que você sente, qual é o impacto. Então, você pode ajudar o seu funcionário a mudar hábitos. Não é fácil, viu? Não é fácil, mas é possível, porque o cérebro tem um conceito, depois eu volto a falar o que eu estou falando, que chama neuroplasticidade. Ou seja, eu posso modificar meu cérebro com mudança de comportamento, mudança de hábitos. Sim, eu posso mudar. Só que, o que acontece? Nós nos comportamos através de hábitos, porque hábitos nos ajudam para não ter que ficar pensando toda vez que eu vou fazer alguma coisa. E quando eu crio hábitos, eu estou acionando aquele circuito da recompensa, da motivação. Então, toda vez que eu faço alguma coisa e atinjo o resultado com aquilo, seja um hábito bom ou seja um hábito ruim, automaticamente existe uma descarga de dopamina e serotonina no meu cérebro. Isso me dá satisfação, não é? Eu me sinto recompensado porque eu atingi meu objetivo. Não interessa. Pode ser através de um vício, de um hábito. Então, quando nós vamos mudar o comportamento de um funcionário, você vai ter que fazer o quê? Primeiro, ele tem que tomar consciência do impacto que aquele hábito dele está tendo para ele, na vida profissional dele, para que ele queira e ter vontade de mudar. Depois eu mostro o impacto. Depois nós vamos gerar uma nova forma de ser. E aí, olha, é criar ações e reforço positivo. O cérebro muda desde que você pratica, lembra? Pratica. Porque o que acontece? Na verdade, nós funcionamos na base de circuitos neurais. E sinapses são neurônios que se conversam, que através de química e elétrica, não é? São impulsos elétricos e químicos, na verdade, não somos isso. O nosso cérebro vai funcionando assim. E aí, eles são registrados na mente. Então, quando cada circuito, cada
Sinapses são hábitos, aprendizados que nós temos. Nós não deletamos, não existe esse negócio, eu vou acabar com esse comportamento e vou colocar outro. Não, você para de usar, aquele circuito fica lá dormente, cai em desuso, e daí você cria um novo hábito, uma nova forma de ser, para você criar, você vai ampliar dentro do seu cérebro mais circuitos cerebrais. Olha que bacana. Mais conexões cerebrais. Quanto mais conexões tiver, mais eu vou ser mais rico de conhecimento, de experiência. É assim que a gente vai mudando, com reforço positivo, para que esse circuito de motivação não pare. E quando você conseguir, depois de treino, aí isso pode virar um hábito e cai no piloto automático e você modificou o comportamento. Mas precisa ter paciência. Uma última pergunta para esse bloco, Vera. Você, com tua experiência, você consegue conversar com a pessoa e saber se ela é emocionalmente inteligente? A gente consegue. Você percebe pela comunicação, pela forma como ela coloca as palavras. Por exemplo, você vê pessoas que botam a culpa em tudo. Você estava dando exemplo, né? Da pessoa que não está indo bem nos negócios e tal. Então, quando a pessoa, por exemplo, se vitimiza demais, é porque ela está muito frágil emocionalmente. Então, e quando a pessoa, você olha, ela está firme, ela é autoconfiante, ela é positiva, não aquele positivo com o pé nas nuvens, né? Mas com o pé na realidade. Então, existem algumas dimensões aí do estilo emocional que você percebe que a pessoa está equilibrada, que ela é bacana, ela é madura emocionalmente, tem emocional inteligente. Então, por exemplo, começa pela resiliência, que é aquela capacidade que a gente tem de encarar situações de riscos e sair sem ficar doente. Você entra na situação de risco, mas com um grau de segurança. Você sabe que você vai dar conta do recado, tá? Que é o momento que nós estamos vivendo. Tem gente que está dando certo, tem gente que está ficando doente. Uma outra coisa que você percebe é gente que tem sensibilidade social. Isso é inteligência emocional. Você captar no ambiente a reação, como é que o outro está, através da empatia, do uso da empatia, você percebe o outro e você adequa as suas reações emocionais àquela pessoa, para você ser uma pessoa mais pertinente, mais adequada, mais madura. Tem uma outra coisa, você ter a maturidade de ter a intuição, essa coisa de analisar contexto. Você olha o contexto onde você chega, vê o que é adequado, o que não é, e você se adequa àquele contexto. Porque tem gente que é tão inadequada, que é impertinente, assim, sabe, faz brincadeira fora de hora, debocha das emoções do outro, não sabe lidar com o outro, cria muito conflito, fica... E como é que você vê isso em termos de comportamento? Muitas vezes a pessoa é agressiva, ou manipuladora, ou então pessoas passivas. Tem pessoas que são passivas e não reagem, então vitimizam. Então, o protagonismo é um sinal de maturidade, sim, de coragem, que está encarando riscos e tudo mais. Então, tem essas... Outra coisa, atenção. A pessoa, quando está muito estressada, está fora do seu equilíbrio emocional, ela não consegue focar. E o foco é primordial para você treinar o seu pré-frontal, para você estimular o seu circuito de motivação interna do seu cérebro, tá? E você ter domínio do seu emocional. Então, você percebe, sim, a pessoa bacana e equilibrada. Deu para ter uma ideia? Perfeito, perfeito. Nós estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969.
Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Vera Martins. Ela é diretora executiva da Assertiva Educação Corporativa e autora do livro Emocional Inteligente. Vera, eu quero te fazer uma pergunta agora. Vou tentar fazer uma pergunta bem difícil para você. Opa, vamos lá. Gosto de desafios, hein? Como uma empresa que está recrutando funcionários, apesar que hoje a maioria estão demitindo, né? Mas muitas estão reciclando, né? Infelizmente, né? Cortando aquelas pessoas que são caras por pessoas mais baratas, mas enfim. Né, essa gravação vai virar um podcast e depois vai ficar disponível por anos e anos aí para as pessoas aprenderem sobre emocional inteligente. Então minha pergunta para você é a seguinte: como um departamento de RH pode não só avaliar se a pessoa é um bom financeiro, é um bom RH, mas se ela também é emocionalmente inteligente? Boa essa pergunta, muito boa. Bom, eu trabalhei em recursos humanos durante 21 anos e nós fizemos muito isso, né, em seleção. Mas, enfim, eu diria assim, como uma especialista em comunicação, eu falo, entrevistador, presta atenção na comunicação, na fala da pessoa, tá? E você vai perceber se ela tem essa maturidade emocional pela forma como ela se expressa. É impressionante, isso você percebe na hora. Se ela for uma pessoa que coloca a culpa só você faz aquela pergunta famosa, por que você saiu da sua última empresa? Tem pessoas que respondem, não, porque... Aí começa um monte de desculpa. Não, porque meu chefe, ele era muito autoritário, porque meu chefe, ele não soube entender, ele concorria comigo, eu já ouvi muito isso. Porque, enfim, e a pessoa entra num volume de desculpas muito grande. Já bastou, isso já é suficiente para você ver que você vai ter uma pessoa reativa ali, que não banca, que não assume riscos, que não é assertiva. Tá? Então, por aí você já vê. Coloca situações também, né? Para você, como que você resolveria isto? Para ver se a pessoa tem todas aquelas capacidades socioemocionais bem desenvolvidas, que o Daniel Goleman fala muito, não é? O quanto que essa pessoa tem de autoconhecimento, quanto que essa pessoa sabe lidar com, identificar o que ele sente. Existem testes para avaliar isso, tá? Que é a inteligência emocional. Você pode aplicar o teste. Teste que avaliam o quê? Avalia todas essas capacidades, ou seja, o quanto a pessoa consegue identificar suas próprias emoções, seus gatilhos, como que ela lida com as suas próprias emoções internas e dá respostas no ambiente, nas demandas do cotidiano para tomar decisões. Você pode avaliar isso. E também como que ela lida com as emoções do outro. Perguntas em situações de conflito, como é que você age como mediador, enfim, como é que você vai agir em situação de conflito, para medir se ela é uma geradora de conflito ou se ela é uma solucionadora de conflitos. É possível medir, por exemplo, o nível de empatia que tem uma pessoa? Porque empatia é uma das coisas que, quando eu estou nas empresas e vejo, se a pessoa não tem empatia, ela vê o trabalho dela como a única coisa que importa. Quando a pessoa tem empatia, ela entende que ela é parte de um sistema onde ela tem que ajudar e ser ajudada, né? Então ela começa a escutar. É possível pegar um candidato e falar, ele tem um alto nível de empatia, ele vai entender que é um trabalho de equipe, que não se trata só dele fazer o trabalho dele e só isso? Olha, uma excelente pergunta. Assim como eu te disse que existem testes que dá para avaliar isto cognitivamente, tá? Mas o pessoal de seleção, eles usam aquela estratégia de roleplay. Você coloca as pessoas para vivenciar situações. Eu acho fantástico isso, porque aí você está colocando a pessoa na experiência. E na experiência a pessoa entra de corpo e alma. E lá você cria situações de trabalho de grupo, de soluções de problemas, onde você vai ter a oportunidade de verificar como é que a pessoa vai reagir. E ali sim dá para você medir o grau de empatia. Tá? Uma pergunta. Por que uma pessoa deve ou não deve investir na sua inteligência emocional, ser emocionalmente inteligente,
e não em outras habilidades, né? Pô, vou aprender mais como fazer um contas a pagar, como funciona um fluxo de caixa, como funciona um DRE. Pô, como a pessoa deve ver essa pergunta? Invisto em mais um ou no outro, é isso? Invisto mais em habilidades técnicas, vou ser um melhor programador, vou aprender mais uma linguagem de programação, vou aprender de RH sobre a lei do CLT, ou vou ser uma pessoa que eu vou me treinar a ser emocionalmente inteligente. Tá. Como decidir sobre essa escolha? Bom, eu coloco as coisas assim, par e par, sabe? Por quê? Porque se eu não tiver conhecimento técnico, eu não consigo ter segurança. Eu não consigo ter emocional inteligente. Imagine só, você me chama aqui para fazer uma entrevista. Se eu não tenho conhecimento técnico do tema que eu estou falando, eu não vou conseguir ter segurança, autoconfiança, falar com firmeza, ter assertividade para falar com você. Então, as duas coisas são importantes. Porém, o que acontece, muitas vezes, né, que já aconteceu no passado, eu acho que o pessoal hoje está mais esperto, que antes existia uma desigualdade de investimento. As pessoas investiam muito mais na qualificação técnica e não valorizavam essa questão de comportamental, emocional. Por quê? Porque é toda uma questão de paradigmas, de crença que a gente tinha, né? Que a gestão de empresa tinha, que emocional é algo fraco. No passado dizia assim... Se tinha vergonha de alguém, não podia dizer que ia para o psicólogo, né? Imagina. Imagina dizer uma coisa dessa. Hoje já é hoje é legal quem fala, não, eu faço terapia. Por quê? Porque a coisa já... Fazer terapia hoje, não para todos. Antigamente significava você confessar que você tem uma doença. Você tem uma doença. Agora não, fala, eu sou você aberto. Maduro, agora você é maduro. Né? Agora eu estou estou melhorando, estou me qualificando mais emocionalmente. E que eu acho muito bom. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, é importante que você invista nos dois lados. Porque não adianta você ser um supra-sumo, um excelente executivo técnico, um excelente financeiro, e não tem a menor habilidade de você negociar internamente com as áreas, com seus fornecedores, com seus clientes, e aí você atravanca os processos de trabalho, a empresa perde muito. Porque hoje, com o grau de autonomia que os profissionais têm, eles estão mais suscetíveis a conflitos. Eles têm que ter mais autonomia para decidir. E aí precisa ter mais maturidade emocional. Perfeito. Agora a gente não conversou disso até agora, você é diretora da Assertiva Educação Corporativa. O que faz a Assertiva? A Assertiva, ela faz exatamente isso, cuida de gente, que é o que eu mais gosto. A Assertiva sou eu. Então, eu trabalhei 20 anos em gestão de pessoas dentro de RH, depois, agora mais 16 em consultoria. E a minha missão, que eu sempre falo, e é isso que a Assertiva faz, está muito junto com a minha cabeça, é a gente colocar à disposição das empresas, das pessoas, toda a nossa bagagem de vida, e contribuir para que essas pessoas sejam melhores, tá? Então, nós atuamos com treinamentos, com programas de formação de liderança, e o nosso objetivo lá é formação de líderes para que eles se tornem conscientes, protagonistas, maduros emocionalmente, que sejam ganha-ganha nas suas relações, que eles sejam realmente pessoas éticas e que agregam valor e que transformem o mundo. É isso que eu quero dentro da minha consultoria. E a gente também nós fazemos coaching, tanto individual quanto coaching grupo, que é aquela... Dinâmica em grupo? O coaching é uma forma de você acelerar, ajudar pessoas a atingir objetivos que provavelmente o emocional, que não está muito inteligente, está atrapalhando, entendeu? Sim. E a pessoa não está atingindo. Então, o coaching, você ajuda a pessoa a fazer uma jornada emocional, buscando o autoconhecimento e saindo de lá e tendo autonomia para tomar conta da sua própria vida e atingir os seus objetivos. Então, a gente faz também isso. Basicamente é isso. Eu faço palestras, dou cursos em company e sou professora também de escolas aí de negócios. Muito bacana. Pessoal, para vocês que querem mandar perguntas para a Vera Martins, escrevam para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós nos encontramos aqui semana que vem. Vera, gostaria de agradecer muito você ter vindo ao nosso estúdio.
Posso deixar só meu endereço? Sim, por favor. Do nosso site, que é assertiva com 2s.com.br. Eu estou no LinkedIn, estou no Facebook, só me procurar lá, Vera Martins. Tem um blog, se quiser fazer perguntas. Meu e-mail é veramartins, tudo junto, @assertiva.com.br. Vai ser um prazer responder. Muito bem, pessoal. Até semana que vem.